minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Softball. Não, nessa manhã quente de domingo, só não aumentou a temperatura, porque surgiram aí umas nuvens para cobrir o sol, mas a gente segue com 31 graus e meio, tá bem quente aqui, nesse carnaval de 2023, essa volta do carnaval. Chegando então agora com esse tema, mais sexo, por favor, é muito inspirado em uma coluna e um artigo, né? A coluna de Mônica Bergamo na Folha do dia 14 de fevereiro, que trouxe uma pesquisa do Love Life Satisfaction, a pesquisa Love Life Satisfaction, né? A satisfação com a vida amorosa, do Instituto Ipsos, que foi realizada entre 22 de dezembro e 6 de janeiro, e um artigo de Madeleine J. Taylor, que saiu lá no The New York Times, naquela sessão de convidados para escrever sobre uma opinião, que abordou o mesmo tema. Eu acho até que é a mesma pesquisa, apesar dela não ter falado abertamente sobre essa pesquisa, ela abordou outras no assunto, mas no artigo. Mas eu entendi que era porque o artigo é de 13 de fevereiro, né? Um dia antes da que saiu aqui na Folha. Eu imagino que todas abordaram, então, ambas, né, abordaram essa pesquisa chamada Love Life Satisfaction. A coluna de Mônica Bergamo, né, do dia 14, lá na Folha, trouxe os resultados dessa pesquisa, que foi uma pesquisa online feita com 22 mil pessoas de 32 países, né? E segundo a coluna, então, essa pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, 3,5 pontos percentuais. Aquela história de para baixo ou para cima. E a conclusão é que 4 em cada 10 brasileiros, ou seja, 40% da população que vive neste país, diz estar insatisfeito com sua vida sexual e amorosa. É uma quantia considerável da população. Olhando para o outro lado, os 60% que estão satisfeitos com a sua vida sexual e amorosa. Por causa disso, o Brasil ocupa a 22ª posição no ranking. Veja, o ranking tem 32 países. Nós estamos em 22º, quer dizer, a gente está na metade final na satisfação. 3 pontos abaixo da média global, que a média global de satisfação é de 63%. Claro que, como dá margem de erro é 3,5 para lá ou para cá, pode ser que a gente esteja acima da média. Mas no retrato que aparece, a gente está abaixo. O primeiro lugar, minha gente, é da China, que tem 79% de satisfação. Indonésia e Tailândia vêm em segundo, com 75%. E o último lugar, coitado, é do Japão. Sabe qual é o nível de satisfação com a vida sexual e amorosa no Japão? 34%. Não é brincadeira uma porcentagem dessa. A pesquisa também perguntou sobre a satisfação com os parceiros ou as parceiras. E nesse caso aumenta um pouquinho. No Brasil, 78% das pessoas afirmaram que tem sim essa satisfação. Quer dizer, com quem está se relacionando, ainda que seja eventualmente, está dando certo. A média global é de 84%. Ou seja, de novo a gente está abaixo da média global. E agora abaixo, fora da margem de erro, né? Então estamos abaixo mesmo. E 72% das pessoas no Brasil disseram que se sentem amadas. É um número até bom. Eu acho que poderia ser melhor. Você quer dizer que tem o quê? 28% que não se sentem amados, né? É triste isso. Esse assunto, como eu disse, também foi tema de um artigo de Madeleine J. Taylor, que eu não sei se é a mesma pesquisa, mas me parece que é. Ela normalmente escreve sobre sexo e cultura. O artigo dela foi intitulado Have More Sex, Please, muito parecido com esse título desse podcast, né? Algo como Pratique Mais Sexo, por favor. E nele, Madeleine já começa afirmando o que é óbvio, e a gente precisa reafirmar isso todos os dias, porque nós temos uma criação erroneamente muito religiosa que considera que sexo é uma coisa que tem que ser escondida, que não presta, que ninguém pode falar a respeito. Isso traz um prejuízo
para o emocional das pessoas, que é muito grande. Imagine depois da pandemia, né? Eu costumo dizer que se já era que as pessoas, já era uma realidade que as pessoas precisam de terapia uma vez na vida, depois da pandemia eu acho que toda a população precisa, toda a população, todo indivíduo desta população precisa fazer uma terapia e pelo jeito todo indivíduo desta população precisa passar por uma terapia em relação ao sexo, para se questionar a respeito de sua vida sexual, seja com sexólogo, seja com uma pessoa profissional da psicologia. Bom, como eu disse, ela começa afirmando o óbvio que sexo é bom, isso aqui eu tô abrindo aspas para ela. Sexo é bom, sexo é saudável, sexo é uma parte essencial do nosso tecido social. E você, especificamente, provavelmente deveria estar praticando mais. Fecha aspas, então, para Madeleine J. Taylor. É o óbvio, né? Me parece que isso deveria saltar aos olhos, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Ela afirma que pessoas adultas nos Estados Unidos, em quase todos os grupos demográficos, jovens ou não, solteiras ou casadas, ricas ou pobres, praticam menos sexo atualmente do que em qualquer outro ponto das últimas 3 décadas. A situação está piorando muito, muito, né? O aumento não, peraí, eu me perdi. O aumento disso aí também traz o aumento da solidão também traz um declínio na atividade sexual. Você começa a ficar mais isolado, começa a ter menos gente com quem você pode ter uma relação sexual. Para se ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, né, 1/4 dos americanos não praticaram sexo. Nem mesmo uma única vez em 2021, que foi o ano que foi feita lá. Aliás, em 2022 foi feita em relação a 2021 uma pesquisa chamada General Social Survey, né, que é a pesquisa social geral. E esse é o maior nível de falta de sexo na história desta pesquisa. Vejam como a coisa tá ficando feia. Eu acho que é por isso que o povo anda se ocupando muito com rede social e com política. Ou o contrário, como o pessoal anda se ocupando muito com rede social e política, né, brigando, né, nas redes sociais, inclusive, tá esquecendo dessa parte tão essencial da vida. Nesses números aí, então, de 1/4 dos americanos que não praticaram sexo nem mesmo uma única vez no ano de 2021, há quase 30% de homens abaixo dos 30. E isso aí significa o triplo do que existia em 2008. Vê como está aumentando e aumentando rápido. Nos anos 90, acho que foi a última década do povo se liberar para isso. Nos anos 90, quase metade dos americanos praticavam sexo uma vez por semana ou mais. Agora esse percentual caiu para quase 40%. E não é apenas sexo, né? Parcerias, que são aquelas... O companheirismo, né? Quando você vive com alguém, mas é namorado, não é casado, né? E é um pouco mais que namorado, que a gente costuma usar o termo namorado para alguém que não mora na mesma casa, né? Uma relação que é um pouco mais duradoura do que você ficar uma noite com alguém. Parceiro já é alguém que tá ali junto com você construindo uma vida, mas não tem documento oficial, né? Então, parcerias e coabitações também estão em baixa. Gasta-se menos tempo também com amigos, amigas, não só com namorados e namoradas, eles também estão incluídos, mas até com amigos e amigas. E isso segundo Madeleine, são sintomas da mesma moléstia cultural, né? Um isolamento que está destruindo a vida social, a vida amorosa e a felicidade dos americanos. Ela fala dos americanos, eu puxo a sardinha para cá, porque a gente vê a mesma realidade por aqui com pequenas alterações. Estima-se que entre 1/3 e 2/3 das pessoas nos Estados Unidos relatam que se sentem sozinhas. O aumento da solidão é real, né? E isso afeta a saúde física também, a ponto de baixar a expectativa de vida. Olha só como as coisas estão se desenvolvendo.
O número de americanos que relatam não ter amigos próximos, gente, eu acho isso tão grave. Eu venho de uma época que se tem muitos amigos próximos, né, uma geração pelo menos. Quadruplicou desde 1990, de acordo com o estudo do Service Center on American Life, que é o centro de pesquisa sobre a vida americana. Em média, a pessoa média nos Estados Unidos passou um tempo 58% menor com amigos e amigas em 2021 do que em 2013, quase que uma década antes, segundo o Census Bureau, né, o Departamento de Censo. Aí você vai dizer, mas teve pandemia, né? Claro que esse número ia piorar. É verdade, a Covid-19 tem parte nisso, mas não muito. Porque o declínio, por exemplo, existente entre 2014 e 2019 foi bem maior do que na pandemia. Então, era um movimento que já vinha. Essa pesquisa de 2013 para 2021, o maior declínio é entre 2014 e 2019. Então, não foi a pandemia que trouxe isso. Ela pode ter piorado, mas um movimento que já vinha bem mais forte antes. Ela pode ter impedido uma recuperação, talvez, ou até uma estagnação. A constatação é que os jovens de hoje transam muito menos do que as gerações de seus pais, por exemplo, e pior, né? Também transam com, quer dizer, não sei se é pior ou melhor, mas a pesquisa trata como pior. Transam também com menos parceiros, têm menos parceiros sexuais. A autora revela que encontrou, por exemplo, muitos homens chamados em inglês de incels, que é uma sigla para involuntary celibates, os celibatários involuntários, não é porque eles querem, terminam se tornando. E ela diz que encontrou muitos desses que acreditam numa ideologia misógina e tóxica. E aí a busca por sexo, eles acham que é inteiramente fútil, da mesma forma que acham fútil a pessoa sair, passar tempo com os amigos e conhecer novas pessoas. Vejam que coisa louca as pessoas começam a acreditar que isso seja verdade. Esse tipo de pensamento, segundo ela, passa a ser cíclico, levando ao medo de falhar na busca de um parceiro sexual. Quer dizer, você tem medo de falhar e você não faz. E também começa a ter medo até de interações sociais, não sexuais, desculpa, interações sociais platônicas. Você começa a ter medo de você querer fazer a interação e a pessoa não querer ter uma interação com você, não necessariamente que seja para sexo. A interação de amizade, por exemplo, de bater um papo. A verdade é que a falta de sexo afeta a participação social e cultural dessas pessoas, mas não só delas, né? Afeta todo mundo. Porque há menos socialização, menos famílias e uma população bem mais adoecida. Essa aqui é a verdade, já que sexo, isso aí são pesquisas que dizem, a ciência, né? Não é a autora. Sexo reduz dores, alivia o estresse, melhora o sono, reduz a pressão arterial e fortalece a saúde do coração. Então, a gente precisa começar a refletir o que foi que nos trouxe até aqui, né? Há muitas questões, ela aborda muitas questões, não caberiam aqui nesse podcast. Eu acho a mais forte delas religião. A gente tem um movimento que se diz conservador surgindo no mundo, mas que não é conservador coisíssima nenhuma. Conservador é você conservar a realidade que existe hoje. Esse movimento, na verdade, é reacionário. Ele quer voltar para um tempo que não existe mais e que, graças a Deus, não existe mais. Mas é o que se quer. Então, são criados muitos traumas aí em relação a sexo. A humanidade vem se libertando disso desde as décadas de 60, 70, 50 até 20. Os anos 20 e 30 eram mais liberais do que os anos 80, por exemplo. E agora o povo parece que quer voltar no tempo e acabar até com as interações sociais em nome de não se ter mais sexo na vida. Imagine, não se ter mais sexo é como você dizer, eu não vou mais comer, eu não vou mais tomar água, né? Eu não vou mais me exercitar. Tudo isso faz parte de uma vida saudável, né? E é assustador, então, que a gente tenha um movimento desse que atinja tanto pessoas mais jovens, que a gente imagina que são as que têm mais impulso para o sexo. Mas a gente só imagina, sexo está presente na vida toda, inclusive pessoas idosas. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante o carnaval, espero estar de volta no próximo domingo com mais podcasts. Até lá!